Então, nesse bloco, nós lemos as participações, fazemos algumas conclusões e também temos a última parte do vídeo com o nosso agricultor. Primeiramente, vamos ouvir duas ou três participações. Bom dia, Jair. Bom dia, Padre Cândido. Bom dia para você que nos assiste e que nos ouve pela Rádio América. Primeira participação pelo WhatsApp do Brenner Alexandre, do bairro Planalto, que faz uma série de perguntas. Ele pergunta se pode dizer que a doutrina social da Igreja se coloca como alternativa entre o liberalismo e o socialismo, e quer saber sobre a chamada social-democracia. Também pergunta se a doutrina social da Igreja se adequa à social-democracia. Nós vamos tratar desse assunto realmente, até porque, em função da doutrina social da Igreja, se fundaram as democracias cristãs na Alemanha e na Itália. Na Alemanha continua, inclusive são os governantes atuais na Alemanha. Na Itália terminou, permaneceu ligada a um partido, formando um bloco, mas terminou em função do que partidos normalmente, com todos os objetivos nobres que têm, acabam se envolvendo em corrupção. Nós sabemos muito bem disso, e a democracia cristã na Itália, infelizmente, teve um final não muito alegre, não muito feliz. Mas a democracia cristã como os partidos no Brasil também, os que não são de extrema esquerda, como o PSTU, PSOL, PCdoB, etc., todos os partidos que são de centro-esquerda são da social-democracia. A social-democracia significa democracia onde existe uma intervenção do Estado. Quanto maior a intervenção do Estado, mais estamos na esquerda, né? Quanto menos a intervenção do Estado, estamos mais no centro-direita. Digamos, centro-direita, centro-esquerda mais esquerda, a intervenção do Estado maior. Agora, a questão da intervenção do Estado não é uma questão assim muito objetiva. Ela costuma ter muita ideologia por detrás e pode ser danosa ou pode ser saudável. Vai depender muito das circunstâncias, mas nós vamos estudar isso. O Vinícius Oliveira, que participou pelo Facebook, fez uma sugestão para que convidássemos o Padre Dejair para falar sobre teologia moral. Teologia moral, social, com certeza, Padre Dejair será uma grande contribuição. Nós vamos chamá-lo, sim, grande amigo meu. Agora nós vamos ouvir mais uma vez o Walter Henriques Campos falar sobre a sua vida. O lado rural, não só falando nesse contexto nosso, mas em geral, todo produtor ele se apega com Deus, porque ele precisa, é a única fonte de garra que ele tem, até em questão do tempo. O tempo vai me ajudar, vai chover hoje, vai chover mês que vem, vai acabar com tudo, eu vou produzir, eu vou vender. Então, ele leva sempre esse lado, pelo lado, eu acredito que o produtor rural, ele garra muito mais com Deus do que com um político que possa vir ajudar ele. O trabalho dentro da igreja, juntamente com a paróquia, Nossa Senhora da Conceição, é o seguinte: o que precisar a gente está lá, a gente desenvolve festa, a gente desenvolve momentos de orações dentro dos dias de missa, mas cada comunidade que se precisa, a gente comparece e ajuda. Então, existe todo um trabalho que a gente desenvolve junto com o povo, além de trazer esse povo. A gente pensa também no lado Deus da história. Como que se mostra Deus dentro do contexto em que se vive. Tem pouco tempo que eu me engajei nessa questão de ministro, a convite do nosso pároco, e eu diria assim, eu estou me descobrindo. Muita coisa que eu possa vir fazer, que eu já fazia, que eu faço e posso até vir fazer. Em questão assim, me aproximar mais do povo.
me aproximar mais dos paroquianos, entendeu? Então, como ministro, eu acho que eu vou poder atrair mais gente para junto de Deus. Gostei de duas coisas. A gente agarra mais com Deus do que com o político no campo. Segunda coisa, o camponês, na sua relação direta com a natureza, ele é mais religioso, porque a natureza é o outro livro da palavra de Deus. A natureza é uma Bíblia que nos fala de Deus. Bom, nós hoje no programa, nós não falamos sobre a Rerum Novarum, estamos falando do contexto socioeconômico que levou ao surgimento de uma intervenção da Igreja na questão social. Concluindo, portanto, hoje, a Rerum Novarum, que versa sobre a condição dos operários, parte da constatação de um fato e de suas causas, a deplorável situação em que se encontrava o proletariado industrial como efeito do desamparo em que ficou submerso depois da dissolução das antigas agremiações e o desinteresse dos poderes públicos. No processo de elaboração da encíclica, o Papa pediu ao padre Matteo Liberatore o primeiro esquema. Padre Liberatore era jesuíta, redator da revista La Civiltà Cattolica e era conhecido pelos seus trabalhos em favor da restauração do tomismo na cultura acadêmica europeia. O esquema do padre Liberatore pesava muito em favor do corporativismo. E o Papa não gostou muito dessa parte e resolveu pedir a um outro pensador católico, também tomista, era o cardeal Zigliara. E ele pediu a esse cardeal um outro esquema sobre o tema que pudesse, de alguma forma, compensar as deficiências do esquema anterior. Com este documento, o Papa redigiu a base da encíclica, aproveitando igualmente da colaboração do primeiro esquema do padre Liberatore. O Papa procurou escapar das polêmicas sobre o tema dentro da Igreja e, por isto, a encíclica contém algumas ambiguidades. Mas a doutrina que dela emerge sobre a questão social é coerente, clara, equilibrada e atual. Naturalmente, houve muitas outras encíclicas tendo como inspiração a Rerum Novarum. Certamente o Papa desagradou uma parcela da Igreja mais simpática ao liberalismo econômico, mas também não agradou plenamente os chamados católicos sociais. Nos próximos programas, nós vamos analisar os vários temas ainda muito atuais tratados pela Rerum Novarum. Vamos ainda conferir mais uma participação. A Marli Moreira, do bairro Barroca, mandou um abraço para a irmã Sônia Maria, que fez aniversário no sábado e disse que quer participar do sorteio. Sábado passado. Sábado passado. Tá bom, vamos mais uma, dá tempo. A Marlise de Carvalho, da cidade de Santa Luzia, pergunta se unir os Ministérios da Educação e da Cultura seria um retrocesso. Eu não sei, minha filha, isso aí é uma coisa que é a competência dos políticos, é muito mais política do que economia ou qualquer outra coisa. Então, eu não tenho nenhuma opinião sobre isso, porque as opiniões sobre isso variam conforme o partido. E eu não entro nesta questão partidária. Mas a pergunta dela é interessante, tem que perguntar para o político da sua estima. Voltamos daqui a pouco.